mar. E quando Jesus ele estava andando sobre o mar, os seus discípulos estavam apavorados, os seus discípulos estavam atônitos, primeiro desesperados por causa da tempestade, e agora ficam desesperados porque eles veem o quê? Aquilo que eles achavam ser um fantasma. Muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, é isso que acontece na nossa vida. No meio do problema, no meio da dificuldade, nós começamos a ver coisas que não existem. Você começa a ver fantasma onde não tem fantasma. Você vê o fim aonde Deus quer te mostrar que é o começo. Você começa a ver o fim de uma história onde Deus quer te mostrar que é o recomeço, porque o nosso Deus é um Deus de recomeço. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus maravilhoso, um Deus forte, um Deus poderoso. Esse é o Deus que pode mudar a história da sua vida. Esse é o Deus que pode mudar a história do teu casamento. Esse é o Deus, eu estou profetizando, queridos, aqui sobre o altar do 88, eu estou profetizando aqui, direto da Rádio 88, onde existem milhares e milhares de pessoas nos ouvindo. Essa rádio, ela tem uma audiência enorme, é a rádio com maior audiência em todo o sul do estado do Rio de Janeiro. Existem pessoas através das redes sociais que conseguem nos acompanhar até em outros países, em outros estados. Eu quero profetizar, eu quero declarar isso sobre a sua vida, eu quero orar por você agora, mas eu quero declarar para que você entenda que esse é o Deus que nós servimos, é um Deus de milagre. Você precisa confiar nesse Deus, você precisa acreditar nesse Deus, você precisa acreditar que Deus é Deus para mudar a sua história. Que a palavra final não é do homem, que a palavra final não é do médico, a palavra final não é do advogado, a palavra final não é do seu chefe, a palavra final não é do seu marido, a palavra final não é da sua esposa, a palavra final não é de Satanás. Provérbios capítulo 16 deixa bem claro, a palavra final é de Deus. Quem vai direcionar, quem vai ditar as ordens é Deus que faz. E quando os discípulos veem Jesus ali sobre aquele mar, sobre aquela tempestade, os discípulos agora têm um fantasma. Não era o fantasma, era a solução. E muitas vezes é isso que acontece com a gente começa a ver fantasma onde não existe, a gente começa a ver coisas aonde não existe, a gente começa a ver problemas aonde não existe. A gente começa a dar asa à imaginação, você começa a imaginar coisas que não existem. E ali eles estavam atônitos. É um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. E muitas vezes aquilo que você está enxergando hoje, muitas vezes aquilo que você está vendo hoje, não é um fantasma. É permissão de Deus na sua vida para você viver o sobrenatural. É permissão de Deus na sua vida para que você venha experimentar algo que nenhum outro experimentou. Então para de querer se comparar com o outro, para de querer achar que a sua história vai ter o mesmo fim do que o outro. O nosso Deus é um Deus que se renova, o nosso Deus é um Deus que ele se reinventa o tempo inteiro. Por isso esse nosso programa aqui na Rádio 88 é chamado Um Tempo de Recomeços. Não é um tempo de mesmice, não é um tempo das mesmas coisas, não é um tempo, não, para com isso. O nosso Deus, ele se reinventa o tempo inteiro. Não adianta você achar que ele vai fazer no seu casamento o que ele fez no casamento do outro. Não adianta você achar que ele vai fazer da sua libertação a mesma libertação que ele fez do outro. Não adianta você achar que ele vai fazer da mesma forma, porque não vai. Então não se preocupe, aprenda a confiar no Senhor, aprenda a descansar no Senhor. Quando você pegar e olhar para frente, o mar está nervoso, a tempestade está parecendo contra, creia nas promessas, comece a olhar para o alto, porque é isso que a Bíblia diz, o meu socorro vem do Senhor. Eu olho para o monte, porque é de lá que vem o meu socorro. Eu olho para o céu, porque é de lá que vem o meu socorro. Eu olho para o Senhor, porque é Ele que vai me socorrer. Para de ver fantasma onde não existe. Para de ver situações. Ah, pastor, eu estou com problema financeiro, eu estou com dificuldade no casamento, eu estou com dificuldade no ministério, eu estou com dificuldade na igreja, eu estou com dificuldade no relacionamento. Para com isso em nome de Jesus. Aprenda a confiar no Senhor, aprenda a descansar no Senhor, aprenda a depositar sua confiança no Senhor. Pastor, aí eu estou sem ar, pastor, eu estou com dor aqui. Ah, pastor, eu estou sem... Ei, entenda uma coisa.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que coisa tremenda. Jesus orando, de repente ele vem naquele mar, os discípulos apavorados e achando que era o fim. Esse é o lema aqui do nosso programa, um tempo de recomeços. Aonde o diabo tenta colocar um ponto final na sua história, Deus coloca uma vírgula e ele continua uma história linda e maravilhosa. Porque é isso que diz João 10:10. O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha que coisa tremenda. O inimigo tenta colocar um ponto final. Os discípulos estavam desesperados. É um fantasma. Jesus, não, sou eu. Para de ficar vendo fantasma nesse problema que você está vivendo. Para de ver fantasma nessa situação que você está vivendo. De repente isso daí está sendo simplesmente um instrumento de Deus para o seu crescimento. Está sendo um instrumento de Deus para o seu amadurecimento. A Bíblia deixa bem claro, Deus não nos dá nenhuma luta que nós não sejamos capazes de aguentar. Deus não nos dá nenhuma prova que não sejamos capazes de resistir. Deus não vai permitir você passar por nada sem Ele te dar o escape. Você precisa de aprender a confiar mais em Deus. Você precisa de aprender a descansar mais em Deus. Pastor, eu já fiz tudo o que deveria fazer. Pastor, já fiz isso, eu já fiz aquilo e não tem jeito. Glória a Deus. Aí sim é que Deus vai entrar em ação. Quando você perceber que não tem mais o que você fazer, é aí que Deus entra em ação. Porque enquanto você achar que dá para você fazer, você vai na força dos seus braços, você vai do seu jeito, você vai no seu tempo, na sua hora, e não é do nosso jeito, não é no nosso tempo, não é na nossa hora. Tem pessoas que não estão preparadas para voltar para você, porque se voltar agora vai te ferir, ou você não está preparado para receber, porque você vai ferir. Tem pessoas que não estão preparadas para ser promovidas no trabalho agora, porque se for promovida agora, ou vai chegar lá e vai enfrentar uma situação difícil, ou não está preparado e não vai aguentar e vai ser mandado embora. Então você precisa de aprender a confiar em Deus, você precisa aprender a descansar em Deus. Eu me lembro de certa vez, querido ouvinte, certa vez, eu que nunca tinha tirado 30 dias de férias, eu trabalhei durante 22 anos numa multinacional, a maior empresa do Brasil de gênero alimentício, a segunda maior do mundo. Eu nunca tinha tirado 30 dias de férias. Eu já estava no momento, no meu limite, já estava 2 anos sem férias, já estava no meu limite, não, vou trabalhar, preciso fazer. Sabe o que aconteceu? Eu passei por uma situação difícil, passei por um acidente, fiquei 6 meses, 4 meses de cama, sem andar. 3 meses de cama sem andar. Eu fiquei 2 meses andando de cadeira de roda, isso mesmo, e 1 mês andando de muleta. E aí Deus falou, vai parar ou não vai? E foi um tempo que eu mais cresci na minha vida, porque era o tempo que eu mais lia a Bíblia, era o tempo que eu mais orava, era o tempo que eu mais buscava, era o tempo que eu mais clamava, era o tempo que eu mais invocava a Deus, era o tempo que eu mais buscava uma direção de Deus. E Deus começou a falar tremendamente no meu coração, Deus começou a me mostrar coisas tremendas. E eu aprendi que terra cansada não produz. Por que você precisa descansar? Tem pessoas que é de segunda a segunda trabalhar e não para, não descansa. E você não começa a pensar, você não consegue colocar a cabeça para funcionar direito. E quando a cabeça não funciona direito, quando você não pensa direito, você toma decisões erradas, você toma decisões equivocadas. Você começa a fazer coisas que não deveriam ser feitas, você começa a falar coisas que não deveriam ser falado, você começa a ter atitudes que não deveriam ter sido tomadas pela sua parte. E aquilo que eu sempre falo, decisões erradas, consequências catastróficas. Decisões erradas, consequências catastróficas. Cuidado, as suas decisões determinam o seu destino. Você tem que ter cuidado com as suas decisões, tem que ter cuidado com aquilo que você decide, tem que ter cuidado com aquilo que você planta, você tem que ter cuidado com aquilo que você faz. Você não pode ter medo de decidir, mas tem que saber a hora certa para decidir, tem que saber o momento certo para decidir, tem que saber qual a melhor decisão a ser tomada.
Muitos querem ter oportunidade e não têm. Outros têm oportunidade e não decidem. Você precisa de decidir. E tem momentos na nossa vida que a decisão é descansar. A decisão é parar, ouvir a voz de Deus. A decisão é não me concentrar no outro, porque o outro agora é um ladrão de energia. Ele está sugando a minha energia, ele está roubando a minha energia. Agora é um tempo meu e de Deus. Não é um tempo na horizontal, é um tempo na vertical. É um tempo que eu preciso de parar para ouvir a voz de Deus. E aí você acha que está vendo fantasma, que está vendo isso e aquilo, como os discípulos ali. Agora Pedro, ele foi ousado, porque quando Jesus fala, sou eu, não preciso ter medo. E aí Pedro, se é o Senhor, me chama, eu quero ir até aí. Eu vejo às vezes as pessoas falando, mas Pedro olhou para a tempestade, Pedro olhou para isso e para aquilo, e afundou. Mas eu vou te falar uma coisa, Pedro, ele tentou. Eu prefiro chegar lá na frente e fracassar em algum projeto, mas ter na minha consciência de ter tentado, do que fracassar não tendo tentado. Porque fracasso não é uma pessoa, é um episódio, é um acontecimento. Em algum momento da vida, se você não fracassou, você vai fracassar. Mas você não é um fracassado, você fracassou em algo. E por isso, eu vejo na palavra de Deus a importância de ser ousado, mas obedecendo a palavra de Deus. Pedro poderia ter entrado naquele mar antes, mas ele não foi, até ouvir a voz de Deus, porque ele sabia de uma coisa, Jesus está ali, mesmo que eu afunde, ele vai me salvar. E foi o que aconteceu. Abraão, quando foi sacrificar Isaac, ele sabia, e Hebreus confirma isso. Mesmo que aconteça, eu sacrificar, Deus é poderoso o suficiente para poder fazer o meu filho ressurgir das cinzas. Uma coisa é você fazer no seu tempo, outra coisa é você fazer no tempo de Deus. Pedro não foi no tempo dele, Pedro foi no tempo de Deus. Pastor, mas ele fracassou. Mas hoje nós estamos falando aqui daquele que tentou e não daquele que não tentou. Nós estamos falando daquele que ouviu a voz de Deus e não daquele que não ouviu a voz de Deus. Quando nós pegamos Lucas capítulo 5, nós vamos ver algo extraordinário. Quando nós pegamos Lucas capítulo 5, tem uma passagem que me chama muita atenção, que está escrito assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, presta atenção nisso, hein? Presta atenção nisso, você que está me ouvindo nesta noite. Olha isso. Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Presta atenção nisso daqui. Pescadores natos, profissionais, entendiam de pesca, entendiam de mar. Eles olhavam para o tempo e sabiam se era o tempo certo ou não, sabiam o lugar certo para pescar,
tinham as ferramentas certas, tinham as ferramentas apropriadas para pescar. Já fizeram isso muitas e muitas outras vezes, viviam disso. Aqui diz que eles se esforçaram, fizeram tudo aquilo que era para ser feito durante a noite inteira e não pescaram nada. Queridos, muitas vezes você está passando pela mesma situação, mas presta atenção no que eu falei lá no início, na força do seu braço, do seu jeito. Em alguns outros momentos podem ter dado certo, em alguns outros momentos podia estar dando certo, mas agora não. Deus quer te elevar de patamar, Deus quer te elevar a outros níveis, Deus quer que você cresça, Deus quer que você amadureça, Deus quer que você desenvolva. É por isso que eu falei que é necessário parar, ter um tempo para poder parar. Lembra? Terra cansada não produz. Para, respira. Não falo parar e jogar a toalha, porque muitos estão parando e jogando a toalha. Não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Mas tem momentos da nossa vida que é necessário sim pequenas paradas, pequenas pausas. Sabe aquele negócio que você está lá vendo um bom filme, e o filme está interessante, mas você está apertado, precisa de ir no banheiro, sabe? Você bebeu muito líquido ali, nossa, está doido para ir no banheiro urinar, eu preciso ir no banheiro. O que você faz? Você pausa o filme. Você pausa o filme, vai lá, né, descarrega, e depois você volta até mais aliviado e muito mais atento, porque imagina você vendo o filme apertado, você não vai se concentrar no filme porque você não está bem, você está apertado. Não é diferente muitas das vezes quando nós queremos resolver determinadas situações, precisamos de parar. E alguns estudiosos, até mesmo em Harvard, eles fazem às vezes reuniões de 10 horas, 12 horas, porém eles param às vezes de 40 em 40 minutos, porque eles falam que o cérebro precisa de oxigenação. É uma forma deles pararem para que o cérebro consiga oxigenar. Tá certo? Quando eu estou na minha empresa, eu gosto muito mais de ficar no campo, mas quando eu estou na empresa que eu preciso de resolver alguma coisa internamente, eu fico um tempinho lá, daqui a pouco eu paro, levanto, tomo um copinho d'água, eu vou no banheiro, eu vou um pouquinho lá fora, eu volto, eu tomo um golinho de café. Normalmente eu procuro fazer de 30 em 30 minutos, 40 em 40 minutos, porque eu preciso, porque se você estiver concentrado, focado, muito focado numa determinada situação, o foco ele é importante. Eu costumo dizer o seguinte: pega essa aí, me dá a mão que você passa de ano. Pega essa daí. Foco mais disciplina é igual resultado alcançado. Qual o resultado que você quer? Qual o resultado que você quer? Você tem um objetivo? Foco mais disciplina é o objetivo alcançado, é o resultado alcançado. Não tem jeito. Mas cuidado com o foco cego. Tem pessoas que ficam tão focadas na situação: eu quero resolver, eu quero resolver, eu quero resolver, eu vou resolver, e não resolve. Foco cego. Porque quando você fica tão focado na situação, você não permite nem sequer que o seu cérebro oxigene para que você possa ter novas ideias, para que você possa se reinventar, para que você possa pensar e tomar melhores decisões. Olha que interessante. Eles disseram assim: passamos a noite inteira, mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Se é um outro ali, ia falar: nossa, é mesmo? Não, então não adianta, vamos embora, né? Muitos estão fazendo isso. Já desistiu do casamento, já desistiu da libertação da pessoa que ama, já desistiu do filho, já desistiu da filha, já desistiu disso, daquilo, dos sonhos, dos projetos, já desistiu. Por quê? Mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mestre, esforçamos a noite inteira e nada mudou, nada aconteceu. Ei, esses homens, eles tinham as ferramentas certas, eles estavam no lugar certo, tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Você pode estar fazendo a coisa certa e dar errado, porque está certo do seu jeito e não mediante a voz de Deus, mediante a direção de Jesus. Pedro poderia ter tentado andar pelas águas antes de Jesus entrar. Com certeza, ele não teria vivido aquele sobrenatural de ter andado sobre as águas. Porque a Bíblia diz que ele afundou, mas antes dele afundar, ele conseguiu andar.
E quando ele olhou para a tempestade, que ele deixou de olhar para Jesus, é que ele afundou. Mas enquanto ele não olhou para a tempestade, ele andou sobre as águas, mediante a palavra de Jesus. E quando ele afunda, ele grita por socorro e Jesus socorre ele. Então entenda isso em nome de Jesus. Mediante a voz de Jesus, vá. Se em algum momento você perceber que olhou para a tempestade, entenda, grita e ele vai te socorrer. Mas não faça nada sem a direção de Jesus. Se você tentou até agora, mediante a tua força, sabe aquele negócio, chega uma hora, fica cansado, né? Eu não sei mais o que fazer pela minha empresa, eu não sei mais o que fazer pela minha igreja, eu não sei mais o que fazer pelo meu casamento, eu não sei mais o que fazer pelo meu filho, pela minha filha, pelo seu marido, pela sua esposa, eu não sei mais o que fazer. Agora está na hora de você parar e ouvir o mestre falar para você: ei, vá para as águas, onde as águas são mais profundas. Sabe o que é interessante? Porque Pedro fala que se esforçaram, lançaram as redes, fizeram tudo. Jesus fala: vá para onde as águas são mais fundas. Ezequiel capítulo 47 nos mostra ali alguns níveis de espiritualidade. Em outro momento eu posso trazer essa palavra, até porque nós não teremos tempo hábil para isso hoje. E naquele tempo ali, Ezequiel, quando ele é levado pelo anjo, guiado pelo anjo, a água primeiramente bate no seu tornozelo, depois no seu joelho, depois na sua lombar, e no quarto nível ele diz que ele já não conseguia mais andar, só conseguiria atravessar nadando, porque eram águas profundas. E ali ele começa a viver o sobrenatural de Deus. Ele foi no mais profundo. Antes dele ver aquilo que Deus queria mostrar para ele, foi necessário ele ir mais a fundo. Antes da pesca ser maravilhosa, antes dos discípulos viverem esse extraordinário, eles primeiramente precisaram de ouvir a voz de Jesus, e segundo, eles precisaram de ir mais fundo. Eu não sei qual milagre que você está buscando, eu não sei qual. Só se mova mediante a voz do mestre. Só saia desse barco se o mestre mandar. Só saia do lugar onde você está se o mestre mandar. Só mude se o mestre mandar. E se o mestre mandar, mude, faça e vá para as águas fundas, porque o Senhor tem muito mais para fazer na sua vida. Eu quero orar por você. Escuta esse louvor e logo em seguida eu estarei orando por você em nome de Jesus. Rio pelo qual não podia se passar andando. Oh Deus, Águas que se passam nada. Rio pelo qual não podia se passar andando. aleluia. Vai no mais fundo que você puder, meu irmão. Vai no mais fundo que você puder, minha irmã. Vai mais, mergulhe mais. Por mais que você fale que já se esforçou, por mais que você fale que já se dedicou o máximo, procure ouvir de Deus, porque às vezes você acha que fez tudo o que deveria ter feito, mas mediante a voz de Deus, mediante a voz do mestre, tudo é diferente. Você pode achar que já fez todos os cursos, que já estudou, você pode achar que você entende muito disso, você pode achar que manja muito disso, que sabe muito disso. Não, deixa eu falar uma coisa para você. Se lance nas águas fundas,
Se lance o mais fundo que você puder. Coma a palavra de Deus. Leia, 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 até o Espírito de Deus falar contigo. Ore, 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 até o Espírito de Deus te responder. Clame, 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 faça como aquele cego. Grite, até que ele te ouça. Não se cale, até que ele te ouça. Mas para de ser esse crente raso. Pare de ser esse crente superficial. Sabe, a aguinha batendo ali no tornozelinho. Sabe, aquele crente com a aguinha batendo no joelho. Pare com isso. Pedro e os outros discípulos só conseguiram viver o sobrenatural depois que eles decidiram aí ouvir a voz de Deus e ir no mais fundo, e mais fundo, mais fundo, mais fundo. Uau! Aleluia! Eu quero ir no mais fundo, Senhor. Nos conduza, Senhor, no mais fundo, no mais profundo da intimidade com o Senhor. Não queremos ser discípulos rasos, não queremos ser discípulos medíocres, Senhor. Oh, Ramaná, Xereca, Lamanaias. Não, Senhor, não, 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 não. Não aceitamos a mediocridade, Senhor, porque sabemos que esse é um tempo de recomeço. Sabemos, ó Pai, que Tu és o Deus que restaura a família, Tu és o Deus que restaura casamento, Tu és o Deus que liberta o viciado, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus, Senhor, que liberta das drogas, das bebidas, Tu és o Deus que liberta das mãos do diabo e seus demônios. Tu és o Deus que promove, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que sara. Ah, Senhor, nós queremos que o Brasil pertence a Ti, nós queremos que o Rio de Janeiro pertence a Ti, nós queremos, ó Pai, que as famílias pertencem a Ti, nós queremos, ó Pai, que tudo é do Senhor, tudo pertence ao Senhor. Nós colocamos as nossas emoções em Tuas mãos. Nós declaramos nesta noite, como voz profética, Senhor, aqui dessa rádio, eu libero essa palavra sobre os milhares e milhares e milhares de ouvintes. Eu libero agora esta palavra, eu libero esse decreto agora, em nome de Jesus. Somos curados em Ti. Seja curado agora, seja curado. Seja curado no físico e no emocional. Seja liberto nesta hora do físico e do emocional. Esteja preparado agora para avançar. Esteja preparado agora para romper com os seus limites. Esteja preparado agora para ir no mais profundo, no mais fundo daquilo que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Receba essa palavra. Creia que Deus vai te curar. Creia que Deus vai te libertar. Creia que Deus está te restaurando. Aleluia. A Cipivan tem sido um lugar de cura. A Cipivan tem sido um lugar de restauração. A Cipivan tem sido um lugar de restauração. E eu libero essa palavra. Esse é o ano da fertilidade. Esse é o nosso decreto. Esse é o decreto o qual Deus entregou para a Cipivan. É o ano da fertilidade. Você foi chamado para gerar. Você não é infrutífero. Você não é estéril. Você é fecundo. Você vai gerar todos os teus sonhos, todos os teus projetos. Vivam eles em nome de Jesus. Eu libero essa palavra sobre você. Receba agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quarta-feira às 20 horas eu aguardo por você em nome de Jesus, mais uma vez direto aqui da Rádio 88 FM. Deus abençoe e até a próxima em nome de Jesus. Shalom, queridos.